Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, terça-feira, 5 de junho de 2018. O Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Tem pastor aniversariando hoje? Parabéns pra você. Daqui a pouquinho, no final do Debate 93 de hoje, nós queremos mencionar carinhosamente o nome dos pastoras que estão aniversariando no dia de hoje. É um privilégio muito grande quando nós podemos mencionar os nomes e também o nome das igrejas e orar pelos pastores, sempre no final do Debate 93. Então, se seu pastor faz aniversário hoje, amanhã ou depois, você manda pra mim todo dia, mas os de hoje manda rapidinho para dar tempo da gente inserir no final do programa de hoje. Você manda aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. A gente quer mandar o parabéns para o pastor. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, vamos ao nosso tema 01 do programa de hoje. Ouvinte contando: olha, eu fiz besteira. Que será que é isso, hein? Fiz besteira e agora eu não sei como consertar o meu erro. Minha amiga andava triste para alegrá-la. Ah, olha só o que ela fez. Você já fez isso, ouvinte? Olha o que ela fez. Para alegrá-la, fingi que era um admirador virtual. Eu acho que o pastor Márcio deve conhecer a história da época do pessoal fazer que era admirador secreto. Não tinha isso, pastor Márcio? Não tinha esse negocinho? Tinha. Admirador secreto, a pessoa mandava bilhetinho, carta escrita à mão. Mas todo mundo sabia quem era, né? É? É, claro, era só o oculto, mas não era tão oculto assim. Não, mas a armação assim da amiga mandar, entendeu? Que é amiga, não é isso? Não é amiga? É uma amiga, é. Amigo, não é um secreto que quer ser conhecido, entendeu, Vanessa? Uma amiga da onça. Da onça, essa amiga? O apóstolo Alexandre, da onça, sim? Na verdade, então não estava com boa intenção, não estava não? Menos defeito se enxerga, né? Não estava com boa intenção? Tava, só que a pessoa criou, como ela não via, quando tinha contato, criou a mente dela o parceiro ideal. Você imagina bem, ouvinte, você aí na expectativa, tá imaginando? Aí aparece alguém mandando uma mensagem dizendo exatamente o que você quer ouvir. Tudo que você sempre quis Isso ouvir. Tem um nome, né? Tem? É uma defraudação emocional. Meu Deus, vocês já estão batendo pesado demais. Olha que eu nem li a história toda ainda. Ouvinte, olha, ouvinte contando aqui: fiz besteira e agora não sei como consertar o meu erro. Minha amiga andava triste para alegrá-la. Fingi que era um admirador virtual. Funcionou, JR. Ela ficou muito feliz. Puxa vida. O problema é que a coisa ficou séria, virou-se um namoro virtual que durou 2 anos. 2 anos, gente. Ah, não, né? Misericórdia. Pelo amor de Deus, é um exagero. Muito 2 tempo, anos. Jesus, gente, não, é verdade essa história? É verdade. Não, aliás, eu quero ressaltar, né? Quero só registrar que todos os nossos temas aqui, esse primeiro tema que a gente discute, sempre é encaminhado pelos nossos ouvintes, entendeu? É que parece irreal, né? Não, mas parece você acredita que história de novela. Sobre o tema, você, quando começa a pesquisar, você fica, principalmente a questão psicológica, impressionante como é que tem gente com 2, 3 anos vivendo relacionamentos virtuais, por medo, por insegurança. Porque esse é o tipo do relacionamento que a sua mente cria. Você cria o outro, cria sua expectativa, cria seus ideais. Eu fico pensando, é a amiga alimentando. E você imagina bem, a amiga escreve, depois escuta. A amiga, o fulano, deve ter um nome, né? Deve ter um nome. Tem nome, Marcelo? Tem foto? Não quero ver, não. Eu já não aguentava mais sustentar a mentira.
Simulei uma briga e o namoro acabou. Então ela começou o namoro, alimentou o namoro, simulou uma briga e terminou. Minha amiga sofreu demais, ficou mal e teve inclusive que fazer terapia. Você imagina se ela, a amiga que criou isso tudo, é a psicóloga. Aí teve o ganho dela, né? Hoje ela está feliz, é um relacionamento real. Só que eu convivo com a dúvida. Devo contar a ela a mentira que inventei apenas para vê-la feliz, né? Devo contar a ela que inventei apenas, contar a mentira para vê-la feliz naquela época. Agora vai vê-la infeliz, né? Agora é infelicidade pura. Esconder a verdade é um ato de deslealdade. Até que ponto devemos ir em nome da felicidade de alguém que amamos? Que silêncio. Não, Pensando aqui o que eu vou perguntar. Fala, Índio da Costa, bom dia. Bom dia a todos os companheiros da mesa, pastor JR, os nossos ouvintes. Olha, primeiro eu não entendi o seguinte, era uma amiga, eram duas amigas ou era um amigo e uma amiga? É uma amiga, não deixa... É uma amiga. Era amiga. É uma amiga. Uma amiga dando uma força. Depois de 2 anos podia casar, né? Não? Pedia logo em casamento. É uma amiga que criou, porque viu a menina tava triste e criou uma personagem, né, Vanessa? Então, Jota, eu acho que bom dia a todo mundo, gente, prazer estar aqui novamente. Eu acredito que essa moça que inventou essa história, ela hoje está vivendo um aprisionamento. Porque a palavra de Deus fala sobre a verdade. Nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Então ela está vivendo um aprisionamento. E a pergunta aqui é, devo contar essa mentira que inventei? Eu acredito que sim, porque a verdade... Quem é o pai da mentira? Tá? É bíblico. Lá em João, versículo 8, capítulo 8, versículo 44, a gente vai ver lá que o inventor da mentira é Satanás. Então ela está vivendo um aprisionamento, ela está vivendo uma mentira, e a partir do momento que ela contar para amiga que foi uma mentira, que foi uma brincadeira muito de mau gosto, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir livre, e a palavra de Deus também diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então ela tem que viver essa liberdade porque ela está vivendo esse aprisionamento. O caso ele também revela assim algo muito interessante, né? Foram 2 anos, né, de relacionamento virtual. Alguns relacionamentos reais não duram tanto quanto um virtual, como apresentado aqui. Às vezes é por isso. Exatamente por ser virtual. Exatamente por ser porque virtual. Ali, né? A né? pessoa está criando, ela está só tentando atender a demanda do outro. Exatamente. É um produto, tá é um serviço, tá não é um relacionamento, né? É verdade. E aí você percebe essa questão da mentira, né? A mentira, ela traz as consequências, né? O próprio ouvinte vai dizer o seguinte: olha, não dá mais para sustentar. É a primeira coisa, mentira não dá para se sustentar muito tempo. Isso aí não tem conversa, e ela sustentou, né, bastante e tempo. por 2 anos, né? A outra coisa, mentira traz outra mentira. Ela teve que inventar outras coisas, como por exemplo, uma briga no namoro para acabar o namoro, quer dizer, uma mentira levou a outra mentira. Que doideira. Que chama também a atenção. E depois, o resultado, o sofrimento, né? Ela tá sofrendo com... dela e da amiga. Exatamente, o aspecto que envolve o sofrimento das duas agora, né? Então, é uma situação... A primeira coisa que eu queria destacar é exatamente isto. Não mintam. Mentira, fugir da mentira. A própria palavra do Senhor, o livro do Provérbios fala exatamente esse aspecto, né? Provérbios 30, 6 e 8, diz o seguinte: agora, uma coisa que eu quero que me faça, Senhor, antes de eu morrer, que eu fuja da falsidade e da mentira. Tire isso de mim, né? Porque a mentira e a falsidade traz sérias consequências, né? Então a gente podia tentar ajudar a nossa ouvinte aqui, porque ela pergunta assim, se ela deveria ou não contar. E esse é o momento que a amiga dela está feliz num novo relacionamento real. Então acho que está na hora, né? Dela se libertar, falar a verdade para a amiga. A amiga no primeiro momento pode ficar decepcionada ou não, ninguém sabe o que vai acontecer, qual é a reação, mas isso vai libertar ela, o coração dela. Você não pode ficar escondendo uma mentira de uma pessoa que você ama. Esconder a mentira, quer dizer, ou esconder uma verdade de alguém, já é grave. Né? De alguém que se ama é horroroso. Então, assim, aproveita que ela tá feliz e fala a verdade, né? Aqui, ó, um ouvinte dizendo assim, JR, que cachorrada, hein? Ouvinte, um negócio aqui. Ouvinte, o que você acha? Você acha que ela deve ir lá procurar amiga, conversar com ela? Como é que você se colocaria tanto no lugar da pessoa que fez, né? Que armou,
como na pessoa que foi a vítima dessa história toda. E eu queria acrescentar um dado aqui, o seguinte, que eu imagino que algumas pessoas devem estar pensando assim: será que aquele namoro virtual que eu tive era? Pois é, mas aí era real ou era alguma coisa inventada? É óbvio que a mentira não se justifica, mas também começar a achar, atacar pedra, cachorrada. Ela diz aqui que houve uma boa intenção, ainda que não se justifique, por favor. Vamos deixar bem claro. E aí cabe aí o seguinte: quantas vezes você vai tomar decisões, não procura um conselho, procura compartilhar com alguém, e olha o desastre. Ela pensou em ajudar e provocou 2 anos de terapia. Imagina, se ela tivesse de repente conversado, teria poupado. Ainda tem isso aí, é verdade. Gastou dinheiro ainda. E o detalhe é que eu falei. Foi boa, mas. Falei sobre a defraudação emocional, né? O que é defraudação emocional? É quando você levanta um sentimento no outro que você não é capaz de desenvolver, que você não quer cumprir. E eu vejo muito isso nos adolescentes, nessa mania de ficar. Né? Eu fiquei com fulaninho, eu fiquei com cicraninho. Eu passo muito por isso com os meus adolescentes, lindos e maravilhosos, amo vocês, adolescentes. Mas tem essa coisa, você levanta um sentimento na outra menina, fica com ela se apaixona, ou até mesmo, não tô falando que só são os rapazes que fazem isso, eu acho que quase nunca são os rapazes. Não, imagina. A maioria esmagadora. Quantas vezes a menina tá lá, deu todas as oportunidades do mundo, jogou todo o charme do mundo, aí vai o rapaz, coitado. Aí ele vai conversar com a menina diz o quê pra ele? Não, você entendeu errado, é só amizade. Pois é, e aí... É só amizade. É ou não é, Índio? Não é verdade? Não é Márcio? Não é apóstolo Alexandre? Aí, tá vendo? Eu não concordo. Aí, tá vendo? Aí, ó. São vítimas. E aí, coitadinhos, que vítimas. E aí acontece esse processo da defraudação emocional. O adolescente ou o jovem, o adulto se envolve e vê que o outro não estava correspondendo. E o que acontece? Às vezes não precisa nem ser virtual, né? Presencialmente você vai sofrer, vai acontecer um sofrimento aí, e isso é muito ruim. Então, queridos, amados do pai, adolescentes também, do meu Brasil varonil, né? Por favor, não levantem expectativa na amiguinha ou no amiguinho. Tá vendo, meninas? Mandando WhatsApp, mandando fotinha, né? Que bonitinho, mandando uns negócios assim. Marcando lá no Instagram. Marcando. Então, tenha esse senso aí de... né, emocional, que o outro também vai sofrer. Ouvinte dizendo agora ela tá vivendo um aprisionamento, né? Mas não pensou nos 2 anos, estava enrolando a amiga. Ela deve pedir perdão. Agora, se a amiga vai aceitar ou não, não sei. Eu achei muito errado a parte dela, sabe? Agora que tá incomodando, ela quer voltar atrás, não pensou na amiga que fez terapia. Você imagina a amiga contando: amiga, eu tô tão triste que eu vou pra terapia. Puxa vida, hein? Puxa vida. Outro ouvinte: Deus escreve certo por linhas tortas. O fato pode ter dado à amiga autoconfiança para o novo relacionamento. Concorda não? Não concordo não. Não concorda com o quê? Que Deus escreve certo por linhas tortas, ou que a questão pode ter dado autoconfiança para amiga? A questão da autoconfiança, eu até acredito nessa questão, né? Agora, Deus escreve certo por linhas certas. Tá sempre certo. Essa história. Tá. Eu queria destacar aqui a questão que o deputado colocou aqui agora há pouco e os outros. Rapaz, o negócio de deputado tá tão mal, me chama de índio que é melhor. Tá bom, índio. Falar que é deputado hoje em dia tá quase no xingamento. Colocada a questão de revelar a verdade. Precisa ter cuidado com isso. E cada caso é um caso, né? É importante se revelar sim. Mas a gente tem que perceber a capacidade da pessoa de estar para receber esta informação. Então tem que ter cuidado, senão o estrago é pior. O estrago é pior. Então precisamos pensar, compreender se o ambiente está próprio, se a pessoa está preparada para receber agora a nova notícia que é bombástica, né? Nesse caso aqui, né? Então temos que observar isso, né? Uma coisa que a gente percebe é o seguinte: se melhorasse a autoestima dela, não tinha resolvido com terapia, né? Na verdade, pelo contrário, quanto de culpa ela não carregou pelo término do relacionamento, quanto de fracasso. Agora tem um outro reverso aí que é interessante, é o poder da internet para relacionamentos conjugais que estão se destruindo por causa disso. Você cria o esposo ideal virtual, você cria a esposa. Hoje há uma incidência de divórcio acontecendo por causa disso aí. Conta disso. Aliás, vamos só destacar aqui que esse aspecto da defraudação não é só de adolescentes.
Não. Pode ser de uma adolescência emocional. A pessoa ainda está na adolescência emocional, mas é uma série de adultos, como disse o apóstolo, que traz esse destaque também. Ouvinte opinando, JR, ela deve esquecer isso. Já acabou, namoro acabou, esquece, já tá em outra, vida que segue, diz aqui o ouvinte. Agora outro ouvinte já diz um negócio aqui, ó. Ouvinte aqui, ouvinte, você fica inventando coisa, ouvinte. JR, eu acho que eu vou até ler baixo. JR, eu acho que essa amiga, entre aspas, nutre sentimentos que com toda certeza não é amizade, muito menos de Deus. Essa pessoa passou 2 anos falando de um relacionamento que deveria ser de um homem e uma mulher. Eu fico muito curiosa com o conteúdo dessas conversas. Sai pra lá, curiosidade. Eu creio que ela deveria se afastar dessa pessoa que ela leve sofrimento, que ela levou sofrimento para a vida dela. Eu acho que isso tem que acontecer. Vai orar, psicopata. O problema agora, né, nem é da outra amiga, que a outra amiga se resolveu, a outra amiga tá namorando, tá bem, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas e a amiga que tá carregando a mentira nos ombros dela? Que é quem escreveu. Que essa menina, ela tá precisando de ajuda. Ela quer, essa menina aí que a gente tem que focar. Ela tá precisando de ajuda. Então a maior ajuda que ela pode encontrar hoje é ela realmente liberando perdão, pedindo perdão, recebendo perdão dessa amiga e recebendo perdão de Deus, né? Eu acho que ela tá carregando isso nas costas. E os ouvintes continuam aqui, ó, trazendo as suas opiniões. Aqui, na minha opinião, seria melhor deixar a amiga triste do que continuar na mentira. JR, sinceramente, outro ouvinte, eu não teria coragem de contar, não depois de tanto tempo, diz aqui. Outro ouvinte, a amiga não faz isso, a mentira é do diabo e como diz a minha mãe, de boas intenções o inferno está cheio. Eu acho essa frase muito interessante, só não sei se alguém pode provar. Entendeu? Que eu sou uma pessoa de raciocínio lógico. De boas intenções, o inferno tá cheio. Como é que essa pessoa sabe? Teve lá, como é que é? Bom, mas é um ditado popular, né? Ela não deve contar porque o resultado será o fim da amizade. Ela deve pedir perdão a Deus e esquecer esta coisa absurda que ela fez. Na minha opinião, essa aqui não escreve, não dá opinião, essa aqui escreve no jornal. Eu tinha que contar a verdade pra amiga, porque eu passei por isso. Você passou por isso? Porque eu passei por isso, só que a amiga inventou um relacionamento virtual comigo, se passando por um certo rapaz. Isso durou uns 8 meses. Só que quando eu descobri, ela inventou esse relacionamento porque ela estava afim de mim. Olha aí o que a outra ouvinte diz. Tinha intenções amorosas comigo, ela fez isso porque ela queria me ver presa a um relacionamento para que eu não me relacionasse com outras pessoas. Então, quando eu descobri, eu fiquei bem aliviada. Porém, hoje tem mais de 8 anos que eu não falo mais com essa minha amiga, mas hoje estou bem aliviada de saber que não tinha ninguém se relacionando comigo de verdade. Olha que são coisas múltiplas aqui, né? Ela tem o alívio pelo fato do relacionamento ter sido virtual, não ter sido uma coisa real, mas ficou aqui, e pode não ser a regra, e pode não ser o caso da pessoa que nos escreve, mas são pontos que estão sendo levantados para reflexão. Até porque essa amiga, ela tá buscando ajuda. Se ela escreveu aqui, é porque ela tá precisando de ajuda. Ela quer se libertar disso aqui. Ela quer se ver livre desse peso. É um peso que ela tá carregando. Na verdade, é o peso da culpa, né? E ela precisa realmente. Se a outra vai perdoar ou não, já é uma outra história. Agora, ela se livrar da culpa, o caminho é confessar. A orientação que nós estamos da palavra, né? Confessar para perdão. Olhando, né, o que ela está dizendo, dá-nos a impressão de um arrependimento, né, daquilo que aconteceu. Então, se há arrependimento, tem que se pedir perdão, é claro, né? A deslealdade, ela, claro, vai afetar a amizade, eu não sei até que ponto esta amizade também está tão convicta para ter, né, receber esta informação, né? Ela retardou, e retardar também eu acho que não faz mal retardar um pouco, né? Mas falar sim, dizer sim, é importante dizer para o outro, olha, eu fiz isso, né? Até porque ela vai se sentir livre, ela está se sentindo culpada, é claro, e ela só vai conseguir se libertar disso uma vez dito. Tendo um problema ou não, tendo outra intenção ou não, se falar vai ajudar a resolver os dois.
se tem alguma coisa, se não tem alguma coisa, se é uma questão apenas para brincar, porque tem gente que faz isso por brincadeira, para zoar. Não é o caso. Não, 2 anos. Não, pois é, e não é o caso. Ficou claro que a intenção não era essa, né, queridos? Então aqui, todas as duas aqui, errado, depois de contar a verdade, ela deve restituir tudo que ela gastou em terapia. Essa eu gostei também. Eu acho justo também. Isso aí é importante. Restituir. Talvez a amiga estivesse precisando de terapia muito antes. Imagina se essa moda pega. É verdade. A terapia é para quem também escreveu, né? Nada justifica. Foi de muito mau gosto. O amigo não faz isso. Ela poderia ter ajudado de outras formas. Aí você vê que às vezes a pessoa não apenas faz isso aqui, mas aquelas pessoas que gostam de casar os outros, entendeu? Ela acha que ela consegue juntar as pontas, ela consegue juntar as pessoas para que eles formem um casal. E há muitas pessoas com esse hábito, há pastores que têm o hábito de falar isso, inclusive de dizer que é Deus que está trazendo essa palavra. Casais que são formados com base em brincadeirinhas como essa, como se fosse um fim de festa, tá na feira, promoção R$1,99, me leve para casa. E tem gente que se deixa levar por isso, não só se deixa, como às vezes pede para que as pessoas façam isso. Ou quando fazem isso, a pessoa não se posiciona, porque tem que posicionar. Vanessa, você estava dizendo que tá concordando comigo, mas é rádio, viu? Tem que falar. Não, eu tô pensando aqui porque eu trabalho com adolescentes, mas eu vejo isso acontecendo até entre eles mesmos, né? Ah, fulaninho combina com cicraninha, não sei quem combina com... Gente, quem tem que saber quem combina com quem é a pessoa, a gente não tem que interferir nisso. E eu mesma já coloquei pilha agora não no caso de adolescentes, mas em caso de amigas que eu via que às vezes estavam já com uma idade assim... mais um pouco já, como é que né? Aí você assim, fulaninha tá precisando casar, e a gente começa o quê? A olhar pra igreja e falar assim, quem é o rapaz que tá solteiro? Vamos lá, vamos tentar. E isso não é bacana. Porque a moça pode estar no momento de euforia, de querendo... né, se relacionar com outra pessoa, carência, e nessa empolgação ela vai ter um relacionamento com outra pessoa que às vezes não tem nada a ver com ela, e aí vai se relacionar, vai sofrer mais ainda. De repente ela estando sozinha, o príncipe encantado dela iria aparecer e ela tá ocupando o lugar do príncipe vou fazer um contraponto aqui. É claro que a gente não vai realmente interferir, mas acho que você pode apresentar. Você consegue muitas vezes perceber, identificar valores, conceitos, e você consegue identificar isso num Mas outro. Eu quero lembrar os pastores. Agora, não promover o casamento, mas promover a amizade. Quer lembrar os pastores? Isso é normal, senão daqui a pouco. Pastoreando há mais de 20 anos, eu posso, apesar de jovem, comecei muito, 2, 3 anos, já estava no pastorado, dizer para os pastores o seguinte: o pastor talvez não saiba, muitas vezes ele não sabe a força que a sua palavra tem. Sem dúvida. Então, se um pastor chama assim, fulano, vem cá, eu queria te apresentar fulano, ele só está apresentando. Para ele, pastor, ele só está apresentando. Para a pessoa, se Deus está falando, cara, é Deus. Ela é meio feia, mas Deus está falando, de repente vai ter uma plástica, vai ter um milagre. Meus olhos são maus, eu não estou conseguindo ver. A menina diz, poxa, ele não trabalha, ele é um camarada assim meio à toa, já vi dando em cima de várias garotas, mas se o pastor está dizendo isso, é porque ele deve saber alguma coisa boa sobre ele, que ainda não descobri. Mas esse peso pastoral tem que levar em consideração, hein? Tem que ter cuidado. Ele falar assim, olha, Deus manda te dizer que é ela. Não, mas não é Deus isso, é que a pessoa escuta isso. A profetada, né? Assim, pessoa escuta. Eu acho que ficou século XXI. Tô exagerando. Eu acho que não, Vanessa. Tô exagerando, Vanessa. Eu acho que não, hein? Tem que não pastores, não pastores. Porque eu já vi isso acontecendo. Depende da euforia feminina e da perturbação masculina. Esse é o ponto. Porque às vezes o rapaz tá tão ali, né, também com vontade de namorar e a menina tá tão no desespero que vai acontecer. Carência dos dois. Esses cuidados precisam ter, claro, mas é necessário às vezes um empurrãozinho, tá? Não é verdade? Olha, na época do JR, na minha época, aquele empurrão pra casar ou empurrão pra namorar? Pra namorar, pra se chegar, porque tem alguns que precisam mesmo. Opinião é livre. Eu vou te falar uma coisa aqui. Fiquem à vontade. O rapaz chega perto do pastor, o senhor conhece aquele rapaz? O senhor conhece aquela moça? Aí tu fala, não me mete nisso não, meu. Vai lá, é você outra coisa. O senhor tá falando outra coisa. A pessoa chegar pro senhor e falar assim, apóstolo, eu queria saber o seguinte, eu tô interessado numa pessoa aqui, que fulana de tal. Aí o senhor, meu filho, vai firme, Deus abençoe e tal. É uma coisa. Agora, se o pastor falar pra não ir,
também é ruim. Pois é, que eu tô te falando. Entendeu? Então... Falar pra não ir, porque o pastor tá contando pro camarada uma coisa sobre uma ovelha dele. E depois não dá certo, eu não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Entrega na casa do pastor. Aí, pastor, o senhor falou lá, me apresentou aí, ó. O senhor aí, ó o traste que o senhor me arrumou. Recado dado, mensagem da reflexão feita. Eu não contarei, diz aqui ouvindo, pois já fiz algo parecido com uma menina, diz ele. E fizemos uma amizade por anos, ela nunca soube que eu era o rapaz por quem ela foi apaixonada. JR é muito louco. Fiquei sabendo de coisas que não aconselho a ninguém fazer. Tudo isso para ajudar e me arrependi muito. Me diverti também, lá no fundo, diz aqui o ouvinte. Mas é um negócio, tô querendo usar, não é uma brincadeira adequada. Não é, ainda que seja uma coisa divertida, entre aspas, é uma coisa que você está trabalhando com um ser humano. Criatura de Deus, obra de Deus, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com essas coisas. Outro ouvinte, o pastor falou ali, a questão de valores, né? Outro ouvinte disse aqui que ela queria criar uma personagem e tentar se corresponder com o marido, para saber se ele vai dar mole. Então, isso aí é um negócio sem fim, sem fim. Não é verdade? É um perigo, isso é um risco, cuidado, não faça isso. Não faça. Bom, cada erro tem sua consequência, dizem aqui os nossos queridos e amados ouvintes, muitos deles apresentando histórias parecidas, relacionamentos que aconteceram. Aqui uma senhora vizinha minha de anos, é isso, ouvinte, da igreja, começou a querer empurrar a filha dela para todo mundo, entendeu? Empurrou o homem cheio de filhos, empurrou um homem cheio de filhos, que não era, para um homem cheio de filhos que não era da igreja, e cheio de DSTs, pelo amor de Deus, a filha engravidou dele, mas ouvinte, você conta uma história com um final, hein? A filha engravidou dele, teve complicações na gestação devido às doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? Ele largou a menina grávida, entendeu? Nunca ajudou em nada, ou seja, não se meta no destino que Deus tem para alguém, diz aqui uma querida ouvinte. Outra ouvinte, por conta desses empurrãozinhos, minha irmã sofreu por 30 anos, resultado de um casamento infeliz. Conta aqui o ouvinte, outro ouvinte, JR, isso aconteceu comigo também. E eu quero agradecer aqui a transparência dos nossos queridos ouvintes, brincar com um sentimento muito ruim, passei realmente por isso e não queria passar de novo, conta uma de nossas queridas ouvintes. Uma vez uma pastora tentou me apresentar um irmão na igreja, eu fiquei muito chateado e perguntei, não, isso eu não posso ler. Forte. Forte e grosseiro, ouvinte. Tá bom, ouvinte? Você tô falando com você só, não pode usar essas palavras assim, entendeu? Tem que achar um sinônimo aí, uma palavra assim mais leve, mas ela quis dizer o seguinte: você é isso ou você lida com gestão de pessoas que tem uma atividade voltada para o atendimento da necessidade humana do ser humano? Ok? Então, enfim, esta é a expressão um pouco mais leve que eu consegui produzir aqui, sem sua ajuda, né, ouvinte? Você falou, mas não tá me ajudando aqui. Né? Engraçada você, tá bom. Aqui o ouvinte dizendo, JR, eu estou divorciado há 8 anos, como sofro no sentido que as pessoas, principalmente os cristãos, me enchem comprando, deve ser cobrando que eu arranje alguém, até arranjam pra mim. Entendeu? Isso aí eu não quero, diz aqui o ouvinte. Então quero agradecer. Aqui o ouvinte dizendo aqui, ó. JR, sou separada por traição do esposo. Vai fazer 6 anos após o meu pastor e outros profetas dizerem que meu esposo vai voltar. Entendeu? Mas eu gostaria de conhecer outra pessoa, ouvinte. Não é o caso aqui, o momento tem que buscar a orientação de Deus, né? Às vezes a pessoa tá tão bem sozinha, às vezes a gente fica tentando arrumar pessoas e namorados, e a pessoa tá tão bem, a gente fica incomodada pela pessoa tá sozinha, deixa ela sozinha. A decisão final, só para ajudar os amigos aqui, a decisão final é do indivíduo. É claro. Você pode receber um sinal, ó, eu tive um sonho essa noite, um anjo trouxe um retrato seu e tal. A menina vai casar com um cara que traz isso se ela quiser. A não ser que ela diga, se ela for inteligente, vai dizer assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sonhar também, vou dormir, vou sonhar. Se Deus me falar, mostrando uma foto sua, mas tem que ter uma foto boa, porque você, para ficar na foto, só um milagre. Aí vai acontecer, porque do contrário não tem jeito, a decisão tem que ser do indivíduo. 11h32, ô pastor Márcio, o senhor vai imitar quem hoje aí? Fala pra mim. Imitar quem? O senhor imita bem, eu sei que sou um grande imitador, tem que dar a hora certa imitando alguém.
Ih, rapaz, eu acho Quer pensar um minutinho? Vou imitar o Silvio Santos, que eu fiquei devendo. Coisa rara. Quase ninguém imita o Silvio Santos. Aqui no Rio de Janeiro, na Rádio 93. Quem quer dinheiro? Não, isso não. Olha a hora certa, 11h30 e... O senhor está imitando quem? Minutos. Só para poder me ajudar aqui, que eu até agora o senhor chamou as colegas de trabalho de amiga, é isso mesmo? A colega de trabalho, que é a marca registrada do homem, o senhor chamou de amiga? É pra você ver que eu não vejo o seu programa. Tá intimidade, muito bem. 11h33 no Rio de Janeiro. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Na mesma linha, um pouco para a direita, o Google está ganhando dinheiro com aplicativos utilizados ilegalmente por homens para espionar o comportamento de namoradas e mulheres. As informações foram publicadas pelo jornal britânico The Times. Estima-se que mais de 3.000 aplicativos disponíveis para smartphones coletam registros de localização, mensagens trocadas e históricos de chamadas. Em alguns casos, os programas conseguem acessar até o microfone e a câmera do aparelho. No Reino Unido, mais de 10.000 mulheres são vítimas desses aplicativos a cada ano. Os aplicativos costumam ser instalados por seus companheiros sem consentimento. Então ele vai na calada da noite e instala o app, o aplicativo, no celular da menina, esposa, noiva, namorada, né? Na sua opinião, esse tipo de comportamento é normal? Espionar é sinal de insegurança? Como lidar com relacionamento quando a insegurança a atrapalha? Eu vou perguntar duas coisas para os nossos ouvintes aqui. Primeira delas é, você já fez isso? Se você nunca fez, você vai me dizer se você é assim, eu gostaria de fazer. Eu quero ouvir a sua opinião e os nossos debatedores vão analisar o assunto em tese e os ouvintes vão trazer essas duas opiniões para nós. Vamos ao tema, meus queridos debatedores. Na verdade, quando é casamento não há invasão de privacidade, mas o namoro, o noivado, cabe a invasão da privacidade, né? E agora é o seguinte, se você utiliza esse recurso para identificar alguma coisa na sua esposa, ou na sua noiva, na sua namorada, só mostra que você escolheu mal. Né? Você deveria avaliar e ponderar o seguinte: o que está acontecendo? Por que ela primeiro está procurando fora aquilo que ela não está achando dentro? Então é a hora de se avaliar, de se questionar e até possivelmente, JR, pensar nisso, porque hoje o Facebook é responsável, só nos Estados Unidos, 20% de divórcio. Na Inglaterra saiu uma reportagem falando que 28 milhões de divórcios no mundo são causados por causa de redes sociais. Então as pessoas começam a entrar nessa neurose de desconfiança e de que se você tem desconfiança, se você desconfia, o melhor caminho é o diálogo, é a conversa, é o olho no olho, é sentar e saber o que está se passando realmente. Porque muitas vezes você cria na sua mente aquilo que não é verdade. Olha, ouvinte dizendo, eu já clonei o WhatsApp do meu esposo, já quase me divorciei por isso. Mas se eu não tivesse pego no começo, só Deus sabe onde essas conversas levariam. Eu acredito que é a questão da comunicação entre o casal, né? Se você está desconfiada, não adianta colocar espionagem, colocar 007. A melhor coisa é você chamar o seu marido, chamar a sua esposa, que vamos conversar como adultos. O que está acontecendo, né? Eu acho que a melhor coisa do mundo é uma boa conversa. Acredito que essa espionagem aqui pode estar acontecendo por uma falta de confiança, claro, mas principalmente por falta de comunicação, porque quando há comunicação entre o casal, você vai pegar o celular não pega no meu celular, você vai, não tem esse problema, lá em casa não tem esse problema de eu mexer no celular do meu marido ou meu marido mexer no meu celular, porque eu tenho confiança nele e a gente tem um grau de comunicação que como casal, nós não somos mais dois, nós somos um só. Então, sendo um só, não pode existir. Eu tô te olhando assim porque eu tô achando que seu olho tá ficando menor. Você tá tão
Entendeu? Que teu você já botox, tá ficando oriental. Você tá ficando oriental. Eu já instalei aqui, ouvinte, toda graciosa aqui, já instalei o gravador de chamadas no celular do meu marido. Foi só de bobeira. Como é que é isso? Chama no telefone do marido e ela vê no dela, é isso? Não sei como é que funciona. Aí o senhor está me pedindo uma informação, mas eu tenho a impressão que ela deve gravar, né? Como é que é isso? Tem aí informação? Não, eu não tenho. Não vão dar ideia, não, Índio. Vamos só falar do assunto. Olha, como é que funciona? Uma coisa para dizer para vocês. Eu, por conta da segurança pública, tive passei 10 dias em Israel estudando tecnologia para evitar crime, fazer investigações e tal. E isso aqui eu vi na mais alta tecnologia que você possa imaginar. E aí é o seguinte, já é possível o sujeito ler a tela do outro, né? Agora, eu nunca imaginei que tivesse um aplicativo que todo mundo tem acesso, aonde você lê mensagem do outro, o histórico de chamada, você tem acesso ao microfone e à câmera. Agora, eu queria discordar do pastor aqui, quando ele fala que isso, no caso de casamento, pastor JR, não é uma invasão, eu acho que é porque você não está invadindo a relação com o seu marido ou a sua mulher apenas. Você está invadindo a relação ou a vida dos terceiros, né? Claro que eu não estou imaginando aí que seja um caso de amante, não é isso. Mas você está no telefone celular, no trabalho, e aí no trabalho aquele aparelho está filmando todo mundo que está andando de um lado para o outro, que as pessoas estão dizendo e tal, isso é uma invasão de privacidade. Ó, o ouvinte aqui dizendo, esse gravador de chamada só grava as conversas de ligações que você faz. Explica aqui um ouvinte que tem experiência no assunto. É que, na verdade, JR, o ordenamento jurídico não considera invasão de privacidade no casamento. Não existe porque... Como é que você vai provar uma invasão de privacidade num relacionamento total? Ou seja, o que eu posso esconder da minha esposa ou do meu esposo? Se há o casamento. Estou dizendo ordenamento jurídico. Para casamento. Mas vamos para o jurídico, eu sou advogado. Aí é o seguinte, você instalou isso no meu telefone, né? No caso não poderia ser, porque estamos falando de um casal, né? É, isso aí. Mas vamos dizer aqui o seguinte, a minha mulher botou no meu telefone. Aí eu tô aqui na rádio. Acabou o programa, o rádio, enfim, é público e tal. Aí você conta pra mim um drama seu familiar. Do outro lado tá minha mulher ouvindo. A pergunta é, ela tá invadindo a sua privacidade ou não? Através do meu telefone. Aí está falando a minha, mas não a sua. Ele passou a questão do terceiro, né? Não, e biblicamente... Aí é o que eu tô falando o seguinte, pro casal não existe. Não, pro casal não, mas você imagina... Eu vou dar um exemplo aqui prático de aconselhamento. Quantas e quantas vezes eu sou formado também em direito. Eu pego isso, eu posso provar que meu marido invadiu minha privacidade, minha esposa? Não pode, porque vocês são casados. Mas você imagina, você tá, olha só uma cena aqui. Concordo contigo, gênero, grau e número. O terceiro pode. Você tá com o telefone no bolso da camisa. Aí você foi a um banheiro público. No banheiro público, tem alguém que saiu passando mal e tal, foi se arrumar lá, lavando a mão e coisas mais e tal, ali na pia. E o seu telefone tá no bolso. Como você não sabe, mas o cônjuge está gravando e está filmando tudo, está vendo o que está acontecendo no banheiro. E aí não é com a sua mulher ou com o seu marido, é com um terceiro. Aí eu concordo contigo. Eu falei entre o casal, não disse o terceiro. Mas essa mulher, ela não está nem se importando com o que ela vai ver dos outros, ela quer ver o marido. Ela quer pegar o erro do marido, a suposta falha do marido. Exatamente. E biblicamente, a palavra de Deus diz, serão os dois uma só carne. Se eu sou uma só carne com o meu marido... Eu tô em comunhão com ele, eu tô em comunicação exata com ele, então não existe segredo entre marido e mulher. Não existe privacidade. Não existe privacidade entre marido e mulher. Ouvinte dizendo, eu fui vítima de aplicativo assim durante 6 meses, meu marido instalou o programa, me vigiava em todas as conversas de WhatsApp, SMS, até as chamadas que eu recebia. Tudo isso porque tinha ciúme de um colega de trabalho em comum. Diz aqui o nosso ouvinte, outro ouvinte, meu telefone não tem senha, minha esposa tem todas as senhas das minhas redes sociais, amigos dela são os meus, assim estamos juntos há 14 anos, aí, isso aqui não tem estresse. Eu acho que essa aí tocou no ponto central, eu acho que quando o casal começa a criar senha no relacionamento, começa a criar dúvida, começa a criar suspeita. Que você casa com a tua esposa e ela não tem acesso ao teu celular. Já cria na cabeça, né, pastor? Ainda mais de mulher. É pra te proteger. Exatamente a matéria aqui vai falar exatamente os homens vigiando as mulheres, né? Antes a gente via uma inversão, né? As mulheres vigiando os homens, né? Agora há uma inversão nessa história aqui, inclusive mais de 10 mil mulheres são vítimas desse aplicativo a cada ano, né? Imagina. Algumas devem ser vítimas de vários homens. Vítimas de
Essa aí pode falar assim, minha vida é um celular aberto. Um celular aberto. Gente, que pessoal desconfiado, será que eu sou uma mosca morta? Porque eu nunca fiz nada disso, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte, por experiência própria, dialogar com mentiroso, você só vai ouvir mentiras. Tá aí, ó, o ouvinte está trazendo a perspectiva dela. Olha, tem várias pessoas dizendo o que um aplicativo desse faz. O que eu tenho a impressão faz, né? que são assim, pessoas que estão estudando o assunto por uma questão puramente do ponto de vista acadêmico. Entendeu? Porque são várias pessoas. Olha, grava a chamada, quando a pessoa faz ou recebe, automaticamente o aplicativo grava. Entendeu? Não é só chamada feita, não. É chamada recebida também. Ouvinte falando aqui que a câmera capta e transfere a imagem para o outro celular. O que a gente observa na psicologia é que toda pessoa que passou pelo processo da traição, ela sente que ela perdeu o controle. Por isso a traição se instalou. Então, é óbvio que a maioria aí dessa turma aí tenha passado por algum trauma ligado à traição. E aí não tem jeito, o cara, quando ele passa pela traição, ele quer ter o controle, ele dá aquela ideia de eu perdi o controle. E a fala do senhor é importante porque a pessoa pode ter tido uma traição no passado e quem paga o preço é a pessoa atual ou a futura. Sim. Não é verdade? Sim, a história de vida, né, tá reverberando na pessoa. Sim, se houve a traição lá atrás, até na própria infância, ela vai reverberando. Ela não gosta de perder o controle. Muitas vezes ela nem desconfia da pessoa. A sensação do controle. Eu tenho controle pleno de toda a situação, até do outro. Agora, do ponto de vista espiritual e bíblico, vocês já ressaltaram que isso é o tipo de coisa inimaginável. Inimaginável não é vigiar. Inimaginável é a pessoa fazer aquilo que não deve ser feito. Porque, em geral, quando a pessoa é descoberta, ele diz que é absurdo, invadiu a minha privacidade. Só privacidade? Privacidade com 2? Privacidade com 3? Privacidade com 4? Ou seja, a pessoa que se relacionou com tudo isso. Então, do ponto de vista bíblico, qual é a orientação da palavra de Deus para pessoas, primeiro, que tenham esse desejo, tá lá, no coração, vigiar, de tomar conta, de desenvolver isso? Como é que vocês acham? A pastora colocou bem, né? Acho que a Bíblia orienta o quê? Primeiro, conversar. A orientação bíblica, procurar ajuda, se forem um casal evangélico, conversa com o pastor, procure um conselheiro matrimonial, um terapeuta de casal, alguém que possa mediar esse conflito, porque se chega nessa situação, imagina a relação como é que tá, não tem diálogo, não tem conversa. Então precisa sentar os dois, dobrar o joelho, orar, e a palavra que orientação nossa bíblica, não nos defraudemos uns aos outros. Não pode haver defraudação. Já tem gente aqui com saudade do tempo que não tinha celular. Pessoal. Eu tenho um amigo que carrega um telefone que diz que o negócio de smartphone é um problema. Então o telefone dele ainda antigão, é aquele velhinho da Motorola, aquele primeiro. Aí eu falei assim, mas por que você faz isso aí? Aí ele falou assim, não, porque eu comprei esse tal desse iPhone. Paguei em várias prestações. E aí depois eu fui descobrir que tinha um botão lá, um negócio chamado Serviços do Sistema. Aí de Serviços do Sistema tinha um negócio assim, localização. Aí eu falei, mas e qual o problema? Aí disse assim, minha mulher pegou meu telefone, apertou o botão e viu aonde eu fui nos últimos 3 meses. Quantas vezes eu fui? Eu falei, qual foi o problema? Aí ela disse assim, não, ela descobriu que sempre que eu dizia que eu ia jogar futebol no clube, eu na verdade estava visitando a minha mãe. Aí eu falei, pô, mas não era tão grave assim, né? Aí ela falou assim, bom, se ela se desse bem com a sogra, seria ótimo. Então você vê. Que situação. A situação. Aí ele trocou. Hoje em dia, JR, ele usa um telefonezinho daquele velho que o número tá caindo ainda e ele fica resistindo. Eu acho que o pessoal tem que começar a desconfiar de outra coisa agora. Vou botar mais uma pilha aqui no negócio, que é o seguinte, tem gente que tem um celular do ladrão, não tem? Isso. Tem. Então é isso. Ué. Pensem. Não é para pensar. O celular. Pensem, avaliem. Aquele celular que pode ser rastreado e o pensem. outro. Eu quero deixar com você, ouvinte, o seguinte: a palavra do Senhor aqui no Salmo de número 127, uma lembrança para todos os nossos queridos e amados ouvintes do que diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Agora, parte B do versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, meu irmão, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia.
a sentinela. Estamos juntos no Debate 93. 2 advogados à mesa, ambos disseram que fizeram direito, e ontem veio à tona a triste notícia de que alunos da PUC-Rio, durante os jogos jurídicos em Petrópolis, praticaram racismo enquanto torciam. Os alvos foram os alunos da UERJ, UF e UCP. O que é UCP? Universidade Católica. Universidade Católica de Petrópolis, porque o CP é União de Crianças Presbiterianas, é mais. Eu até achei estranho. Ué, que faculdade é essa aqui? Que faculdade é essa aqui? Para provocar o direito UERJ, alunos da PUC-Rio saíram do ginásio imitando macacos. Um aluno jogou uma casca de banana contra um atleta negro da UCP e uma aluna da UF foi chamada de macaca. Diante do racismo, houve uma evidente revolta e uma aluna da PUC-Rio teria dito: olha o meu rosto. Você acha mesmo que eu vou ser presa? Muito entristecedor estar tão próximo de um caso explícito de racismo, disse o estudante de direito da UERJ que sofreu ameaças nas redes sociais após relatar os casos. E aí nós apresentamos o assunto diante dos nossos queridos debatedores e dos nossos ouvintes sobre este caso ridículo. Deviam prender logo, botar do lado do Sérgio Cabral, que também achou que não ia ser preso, para prender. Porque o que acontece é o seguinte: na hora que alguém faz uma brincadeira dessa e ainda desdobra a brincadeira, porque vai dizer, não, fiz, não pensei, desculpa, não foi nada, já é gravíssimo, né? Agora, o sujeito fazer um negócio desse e ainda peitar a outra pessoa dizendo, olha, e não vou pagar por pena alguma, e porque tem uma pele diferente, porque sou branca, isso não é grave não, isso é gravíssimo. E essa daí devia pagar rapidamente, deviam prendê-la, que é para ela aprender, pagar todas as penas possíveis e imaginárias para ela aprender e servir de exemplo. Porque isso também é uma coisa que acontece, né? Como aqui no Brasil as pessoas cometem crimes e dificilmente pagam a pena, né? Você vê a cada 10 assassinatos só descobrem 8 aqui no Rio de Janeiro. Porque na verdade isso é muito grave. São alunos de direito, eles já sabem a diferença do crime de racismo da injúria racial. Que a injúria racial é branda, não é um crime de menor potencial ofensivo. Então eles já se prevalecem do direito para fazer a coisa errada, que é o péssimo exemplo aí. Infelizmente, nosso ordenamento jurídico é brando com isso. Você tem o racismo e a injúria racial. Eles vão pedir aí pela injúria racial. Não vai dar em nada isso aí. Infelizmente, você está coberto de razão. Não dá absolutamente nada. Por quê? Ele cai para a injúria racial, ele não cai para o crime de racismo. O que configura aqui uma injúria racial aqui nesse caso? Você quando fala, chamou de macaco, isso é configurado como injúria. Infelizmente. Eles são estudantes de direito, eles sabem o que estão fazendo. Agora, não é uma brincadeira, né? Igual, isso aqui não foi uma brincadeira. Vou chamar deputado, mas o Índio falou muito bem aqui. Falou muito bem aqui. Na verdade, os caras já sabem que não vão ser presos. Com a desculpa da brincadeira, mas é para ofender mesmo. Não mas é porque o nosso... Infelizmente, quem pensou no crime também disse, olha, isso aqui não é tão crime assim quanto só tocar num ponto, a palavra de Deus diz, tem uma passagem muito bacana que fala assim, que não é o que sai da nossa boca que contamina, mas o que entra, né, que contamina o coração. Eu acredito que o racismo, ele vai muito além do que uma cor de pele, uma diferença religiosa. Ele vai do que está cheio o seu coração, né? E essas pessoas que praticam racismo, bullying, seja ele de qual tipo for, é porque estão com o coração cheio de maldade, cheios de... Por mais que fale assim, não foi nada, desculpa, imagina, não era isso que eu queria dizer, né? Mas, na verdade, elas estão contaminadas pelo mal. E quem está contaminado pelo mal só vai vomitar aquilo que é mal. E é o que está faltando no ser humano hoje. É a gente se contaminar, não se contaminar, né? A gente se encher de Deus. A gente está cheio das coisas boas. A palavra de Deus também diz isso. Pensa nas coisas que são do alto. E a gente tem pensado em tanta coisa terrena, em tanta coisa que não presta. A gente tem se enchido de tanta coisa ruim. O ser humano está tão ruim, pensando só em si. E a gente precisa pensar mais no outro, pensar qual é a dor que você está causando no outro falando isso. Há pouco tempo atrás, agora, a filha de uma atriz, agora esqueci o nome dela, ela passou por um processo de adoção e uma mulher que não estava nem no Brasil, estava em outro país, fez vídeos gravando
Isso. Eubank? E essa... Giovanna Eubank, é porque eu não sei falar o sobrenome dela. Eubank. E ela estava fora do país e injuriando, fazendo injúrias à menina e uma criança. Do que essa mulher tá cheia? Tá cheia de maldade. Ela tá cheia de confusão mental dentro da mente dela. Ela não é capaz de nem respeitar uma criança, respeitar o ser humano. Sabe? Tá cheio de ódio dentro do coração. O que mais me espanta é que esses homens, essas figuras aqui, vão militar no direito. Os caras têm que desenvolver a tese de defender o próximo, de proteger a Constituição, proteger leis e se expor de... Talvez aqui se tivéssemos uma pena seguinte, olha, tu vai ficar 2 anos suspenso da tua aula, tu vai ficar... Enfim, mas que fosse tirado de circulação, porque isso aqui a gente lê, se escandaliza, mas infelizmente olha, o que pode mudar? Então acho que cabe aqui também a gente o seguinte, olha, eu acho que a faculdade que tem o poder aí de punir, dá algo exemplar para eles, ir para a mídia mesmo, denunciar, olha, foi estudante da PUC, olha o que tem lá, porque quando entra, e aí fato é que quando entra a mídia, a turma toda dá recuada. A turma toda dá aquela segurada. Então acho que também falta, e nós como população também é o seguinte, tá na hora de tolerar. Verdade. A gente viu agora, tem aí, JR, como é que caminhoneiro parou no Brasil? Pois é, eu acho que tem coisas que... Aqui a gente tem caminhada evangélica, a gente tem parada gay, mas a gente não consegue brigar, botar o povo na rua para brigar por direitos, para moralizar o que está se desmoralizando cada dia. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o coração. O que saiu, o que foi verbalizado, ainda que não tenha sido dito, porque teve alguém que jogou casca de banana. Exatamente. Um jogador de futebol, como é que é o nome daquele rapaz? Ele foi bater um escanteio. Daniel Alves? Foi ele? Foi Daniel? Foi Daniel Alves. Foi. Jogaram uma banana nele. O que ele fez? Descascou a banana, comeu e continuou a vida. A pessoa está resolvida, passou por isso, mas aquela cena virou ícone, né? Você pode buscar essa cena aí no YouTube, você vai achar isso aí pelo Google o tempo inteiro. E provocou uma série de repercussões. Uma coisa como essa, ela não pode acontecer. É simples assim. É simples assim. A igreja evangélica é a igreja com o maior número de negros. A religião mais negra do Brasil é a evangélica. Isso fruto de pesquisa. Tem uma obra especificamente sobre a religião mais negra do Brasil. E você vai ver que é a religião evangélica. O Brasil, ele tem na igreja um lugar de acolhimento, onde não pode ter, e a gente sabe que de vez em quando acontece, que a gente recebe os relatos aqui, gente que tem posicionamentos, posturas, discriminações, enfim, trabalham com isso de alguma forma. Mas isso chegar no nível de ter gente com este tipo de oportunidade de estudo, manter isso, a universidade vai deixar por isso. Eu acho que os jogos seguinte, já não tem mais a medalha que eles ganharam lá, não é isso? Me ajuda aí. Já não tem mais a medalha, já não tem mais não sei o que lá. É o quê? Não joga ano que vem. Não tinha nem que estar lá no ano que vem. Fala, Reverendo Márcio. É o seguinte, duas questões aqui foram colocadas que elas me despertaram. Primeiro, eu nunca presenciei assim, ao vivo, um caso de racismo. Nunca. A outra pergunta é, como eu agiria? Eu acabei fazendo essa pergunta para mim mesmo. Qual seria a minha reação em relação a isso? O que eu faria? Me faz agora eu perguntar também a mim mesmo, porque eu nunca presenciei, nunca vi. Eu ouço pelas mídias, pelos meios de comunicação. Mas eu estando presente, o que eu faria? Qual seria o meu comportamento? Eu acho que essa pergunta deve ser feita a todos, sabe? Porque a gente só ouve, poucos presenciam. Mas você presenciando, você faria o quê? Né? Como é que você se comportaria em relação a uma atitude dessa, né? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer e ter uma postura sensata, né, em relação a isso. Porque muitos talvez tenham essa pergunta também. O que eu faria? É uma pergunta. Eu, sinceramente, eu não sei responder para vocês agora. O que eu faria? Que tipo de atitude eu tomaria diante de uma situação dessa? Porque ela causa uma repulsa, né, em nós. Mas como é que eu me comportaria? Será que eu seria também tão agressivo, tão vingativo, né? Será? Como é que eu faria? Só tem duas atitudes. Uma delas é defender a pessoa que está sendo injuriada naquele momento. E uma segunda atitude é você conversar com quem está causando o constrangimento. Porque, primeiro, é natural
instinto humano você defender alguém que está sendo esculhambado. E segundo, você depois tentar transformar aquela pessoa, né, se ela perceber o que ela está falando e fazendo, talvez ela mude a atitude dela. Mudança de mente, né? Romanos 12:2, transformar a vossa mente pelo entendimento. Mas há uma grande realidade, quando o confronto, a tendência nossa é fugir do confronto, é recuar, né? Eu estou entendendo até o que o pastor está falando, porque a gente é adulto, a gente tem uma maturidade, você imagina isso entre adolescentes. E eu vejo isso acontecendo, às vezes uma brincadeirinha de mau gosto, isso vai crescendo dentro deles, né? Ah, fulaninho, é porque tem a cor diferente da minha, e começam a gerar apelidos, e não só, aí eu não estou falando só de cor, eu estou falando também em relação à escolha, opção sexual, começam as brincadeirinhas, as coisinhas, e isso vai começa a criar um volume grande, e daqui a pouco você está vendo aquela pessoa, se a gente não cortar, a gente como líder, como pastor, a gente não cortar isso dentro dos nossos ambientes de igreja, isso vai gerar neles daqui a pouco cidadãos malignos que vão replicar esse sentimento do lado de fora. Ouvinte contando, já sofri racismo, só que a pessoa achou que eu fosse ficar envergonhada e transformei a situação. Quem ficou envergonhada foi ela, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte dizendo, infelizmente, as pessoas que agem assim, Deus tem misericórdia de nós se elas forem formadas em direito, porque nessa área tem muita gente boa. Mas essas pessoas, elas se infiltram. E é verdade, porque se uma pessoa dessa está no exercício ali da sua atividade como advogado, você tem uma característica. Mas se essa pessoa sobe e ela se torna um juiz, ela vai ser o desembargador, ela tem uma visão de mundo e de pessoas doente. O julgamento dela não vai ser, infelizmente, boa parte deles julga pela lei. O que diz a lei está claro, não importa a diferença aqui. Mas alguns vão julgar com base nisso. Esse tipo de coisa, ela deve ser resolvida o quanto antes, para não deixar crescer esse tipo de história. Tem que ser uma coisa exemplar. E eu oro a Deus, sabe por quê? Porque às vezes na empolgação, as pessoas falam o que elas pensam, mas elas conseguem controlar num outro instante. Veio à tona, dá para tratar. Eu acho que aí dá para tratar esse aspecto. Sendo a PUC uma faculdade particular, e outra coisa, a PUC não tem responsabilidade nisso. Ela vai ter se não punir. Se ela não fizer nada, se amanhã, nós não vamos estar discutindo esse assunto aqui amanhã, não sei que a Marcela mande. Marcela é que resolve aqui, assunto nós vamos discutir, não vamos discutir. Manda pra caramba. Eu acho que valeria até a pena receber uma nota agora, da PUC. se a PUC não fizer nada, aí é encrenca. Agora, a PUC não é responsável pela fala deles. Não. A PUC não ensina isso. Eu tenho certeza absoluta disso. A universidade católica que não vai ensinar uma coisa como essa. Mas ao mesmo tempo, ela, a partir que falam. Mas ao mesmo tempo, a presença dos religiosos, capelães, se é que existe, eu não sei, para tratar essas pessoas até do ponto de vista religioso. Sim. Elas precisam de uma conversa, não apenas do ponto de vista ético, moral, psicológico, mas também religioso. Vou dar uma sugestão aqui. Claro, apóstolo. Vamos lá, quando o camarada comete aqueles excessos de falta no trânsito, ele tem que voltar, não é isso? Para uma reciclagem? Escolinha. Mas acho que a PUC deveria reunir esses alunos e fazer uma reciclagem com eles de valores. Lá tem padre, tem teólogo lá, sentar com os caras e dizer, olha, essa visão, você colocou muito bem, essa tua visão de mundo aí, cara, vai destruir o teu futuro e muita gente. Meu Deus do céu. Muito obrigado aos queridos debatedores falando aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui o apóstolo Alexandre Macedo da Primeira Igreja Batista de Inhaúma. Obrigado a vocês. Deixar um convite para os casais hoje, Rede Clique, no Ciancede, às 19h30. Vocês são meus convidados. Maravilha. Muito obrigado, Vanessa Tanaka, líder de adolescentes da Advec Coach Vocacional. Isso, obrigada. Deus abençoe a vida de todos. Um abraço para todos os meus adolescentes da Assembleia de Vitória em Cristo. Maravilha. Reverendo Márcio Siriaco da Igreja Presbiteriana Monte Oreb da Figueira em Duque de Caxias. Obrigado, JR, debatedores e ouvintes. Manda um abraço especial lá para a irmã Arminda, lá de Monte Oreb, presbítero Rodrigo, e a Aline Marques falou que eu posso apresentar alguém para ela casar, que ela aceita. Olha aí, tá aí. Índio da Costa, muito obrigado, um abraço.
Muito obrigado, pastor JR, muito obrigado aos ouvintes. Eu queria deixar aqui meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo, é o 999-21-0055. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte, caminhando conosco aqui no nosso debate 93 de hoje. Nós vamos agradecer a Deus aqui pela vida dos pastores que fazem aniversário no dia de hoje. Pastora Jaqueline Maia, da Igreja Baluarte, em Rio das Ostras. Pastor Rodrigo Villanova, da Igreja Ministério Casa de Oração, em Realengo. Pastor Júnior Cruz, da Igreja Ministério Semeando em Cristo, de Vilar dos Teles. Pastor Oséias Duarte, da Igreja Congregacional de São José do Embaçaí, em Maricá. Pastor Luiz Cláudio, da Igreja Evangélica Ministério Baluarte, em Coelho da Rocha. Para todos esses queridos pastores, o nosso carinho, o nosso abraço, parabéns para essas igrejas queridas, que Deus continue a sustentar esses ministérios e essas ovelhas carinhosas, que Deus multiplique-as cada vez mais. Vamos orar uns pelos outros? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos queridos ouvintes. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar e agradecer a Deus e pedir a bênção dele sobre a vida dos aniversariantes, também dos pastores. Vamos orar pelo nosso grande Rio de Janeiro, nosso país que precisa tanto das nossas orações. Obrigado pelo seu carinho. Cid Gonçalves já está no estúdio, daqui a pouquinho começamos aqui a Caravana 93. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem concedido. Oramos pelo nosso país, oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado. Pedimos que reine a paz e que o teu evangelho prospere na nossa nação. Colocamos diante de ti, Senhor, a vida dos pastores, a pastora Jaqueline, pastor Rodrigo, pastor Júnior, pastor Oséias, pastor Luiz, que sejam contemplados com a tua graça e que se renovem por mais 365 dias sobre a vida deles, a tua unção e o teu poder. Pai, te pedimos também que abençoe essa rádio. Toma, Senhor, essa rádio, continue sendo instrumento para que a tua voz, para que a tua palavra seja divulgada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.